Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Fogo Cruzado e um debate sobre mudanças climáticas. E participam desse debate aqui comigo hoje Geraldo Lino, geólogo, fundador e diretor do Movimento de Solidariedade Ibero-Americana, autor do livro A Fraude do Aquecimento Global, como um fenômeno natural foi convertido numa falsa emergência mundial, e o professor Tércio Ambrise, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, doutor em Meteorologia pela Universidade de Reading, da Inglaterra. Agradeço muito a participação dos senhores aqui nesse debate. Professor, começo com o senhor. Bom, mudanças climáticas existem. Desde que o mundo é mundo, acho que o clima na Terra está mudando. A questão toda é, qual é a culpa do homem nisso tudo, professor? Olha, você já começou bem dizendo que realmente o clima sempre teve mudanças e sempre teve sua variabilidade, né? E isso vem desde a formação do próprio planeta Terra ao longo dos anos, né? Ou dos milhões e bilhões de anos. E isso tem tido uma variabilidade muito grande. Inclusive, nós temos dados hoje paleoclimáticos, né, que olham os dados do passado, que mostra claramente isso, que inclusive a Terra teve momentos mais aquecidos. Inclusive, a Terra, há 75 bilhões de anos, tinha quase 10 mil toneladas de... 10 mil... partes por milhão de CO2, ppm. Estava tentando traduzir. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, isso. Né? E depois ele se estabilizou, ficou num certo patamar, né? E ele vem se mantendo, né? Se hoje a gente pega dados, por exemplo, de gelo, de testemunhos de gelo, e você consegue voltar tipo 800 mil anos e mostra que nós sempre tivemos um determinado patamar ali. Aí você olha agora esses últimos 200 anos e claramente nós temos tido esse aumento e particularmente esses 100 e poucos anos agora, esses últimos 100 e poucos anos, nós temos aumentado em mais de 40% os valores do que estava... A emissão de gás carbônico, exatamente, de dióxido... em relação aos 800 mil anos. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença de 800 mil anos atrás para o que vem acontecendo nesses últimos 150, 200 anos? Nós. Né? Toda a nossa parte de desenvolvimento humano, né? E depois com a evolução industrial, e nós consumindo, nós emitindo através de carros, indústrias, a indústria, né, lança muito, prejudicando o próprio meio ambiente. Então, na verdade, né, desde as medidas que nós temos, nós já sabemos do ponto de vista científico que o aumento desse gás carbônico na atmosfera causa aumento da temperatura, né? E nós temos visto esse aumento sistemático desses gases, não só, né, dióxido de carbono ou CO2, mas outros gases também, que têm esse poder de manter o calor dentro da nossa superfície. Dito isso, né, na verdade, o que nós estamos vendo exatamente é um aquecimento, e isso são dados medidos, né? Mas não se usa mais a expressão aquecimento global, né? Mudou, agora usam mais mudança climática. Falava-se muito em aquecimento global? Não, eu gosto de usar aquecimento global. Por quê? Quando você fala em mudança, implica em que você está mudando. O que nós estamos vendo hoje é o aquecimento da atmosfera e esse aquecimento está levando a uma mudança do clima. Então, o que nós estamos passando ainda é por uma transição. Vai depender muito de quanto nós ainda vamos estar emitindo para manter um determinado patamar, para nós atingirmos um patamar mais uniforme e, portanto, atingirmos uma mudança do clima da forma como nós a conhecemos hoje. O gás carbônico é tudo isso de ruim realmente? Nós somos, os seres humanos, são realmente o vilão nessa história? A questão é a seguinte, realmente você usou a palavra correta, o adjetivo. O gás carbônico, o CO2, está sendo vilanizado como o grande vilão ambiental do planeta. Quando nós já aprendemos na escola que o gás carbônico é o gás da vida. O CO2 é a base da fotossíntese, a base que está na base da cadeia alimentar, as plantas. A questão, o professor colocou muito bem, o clima está mudando sempre. Eu não gosto dessa expressão porque essa expressão chega a ser um pleonasmo. Falar em mudança do clima... o clima, o estado natural do clima são as mudanças. A questão é exatamente saber se as mudanças dos últimos 200 anos, digamos assim, período pós-revolução industrial, são anômalas em relação às observadas antes. E aí sim que a questão começa a ficar controvertida,
porque não existe, quando se vai examinar o registro paleoclimatológico dos séculos anteriores à Revolução Industrial, dos milênios anteriores, e se formos numa escala, como o professor colocou, de 800 mil anos, nós vamos ver que nós já tivemos períodos mais quentes, em alguns casos bem mais quentes que o atual, níveis do mar mais altos que o atual, e o que é mais importante, a taxa de variação desses parâmetros, tanto das temperaturas, atmosfera dos oceanos, como do nível do mar, que chama-se gradiente na física, ela dos últimos 200 anos, não apresenta novidade alguma em relação ao que se via antes. Pelo contrário, nós tivemos há cerca de entre 12.900 anos e 11.600 anos atrás, que houve um período que a Terra estava saindo do último período glacial, aí houve um súbito resfriamento que durou 1.300 anos e a Terra voltou de novo a condições glaciais. É um período que os climatologistas, os paleoclimatologistas chamam de o Dryas recente. A temperatura caiu cerca de 8 graus centígrados em 40, 50 anos. E ao final desse período que durou 1.300 anos, a temperatura voltou a subir 8 graus em 50, 60 anos. Ou seja, o gradiente tanto da queda no início desse período frio como no final é uma ordem de grandeza superior que nós observamos nos últimos 150 anos. Nós vemos que não há nenhuma novidade nesse processo. E mais, há cerca de 5, 6 mil anos atrás, que é um período que costumava se chamar o ótimo climático do Holoceno. O Holoceno é esse período, essa época geológica que a humanidade tem vivido, a humanidade civilizada. Começou há 11.600 anos atrás. A maior parte desse período foi mais quente que a atualidade, sendo que há cerca de 5, 6 mil anos atrás, a temperatura no mundo inteiro estava em torno de 2, 3 graus acima dos atuais. E o nível do mar estava 2, 3 metros acima do nível atual. Isso, paradoxalmente, com menos dióxido de carbono na atmosfera do que hoje. O senhor está dizendo, então, que o ser humano ele não tem essa influência toda que dizem que tem no clima na Terra? As evidências, quando se avalia o histórico paleoclimatológico nessa maneira, sugerem que está havendo um exagero muito grande sobre a responsabilidade humana na oscilação das oscilações climáticas desses últimos 2 séculos. Até porque elas não diferem em nada, principalmente em termos de gradiente e níveis absolutos, das observadas antes. Então, é complicado fazer essa relação. E essa discussão, só para encerrar aqui essa participação, o problema é que essa discussão já saiu do campo científico há muito tempo. Essa discussão é política. Eu e meus colegas do MSA, do Movimento de Solidariedade Ibero-Americana, temos acompanhado isso há 30 anos. Então, essa discussão tem muito pouco a ver com ciência e muito mais a ver com interesses políticos e econômicos internacionais. E nos últimos anos, desde a crise financeira de 2008, interesses financeiros. Eu depois vou fazer se vão me permitir ler aqui declarações públicas de alguns dos mentores dessa agenda alarmista, que são públicas, que eles admitem que isso tem muito pouco a ver com o meio ambiente e com ciência propriamente dita. Professor, a gente teve já previsões de mudanças climáticas, por exemplo, 1974, falavam numa nova era do gelo. Aí, de repente, não, mas vai aquecer. E, a Terra vai acabar no ano 2000, agora parece que é 2030. Por que é tão difícil a gente fazer essa previsão do que realmente vai acontecer? Porque é imprevisível o clima na Terra? Sim e não, né? Na verdade, isso vem muito da mídia, né? A mídia ela pega muito a ênfase que está ocorrendo agora. Se você pega, por exemplo, a revista Times de 1950, ela vai dizer que o mundo estava fervendo. Em 70, a discussão era exatamente o esfriamento global. Falavam em menos 11 graus, uma queda de 11 graus de temperatura média. Dentro de um contexto de Guerra Fria, da possibilidade de bombas atômicas para tudo quanto é lugar. E isso mostra que, obviamente, se tivesse as bombas atômicas, a gente teria primeiro um aquecimento e depois um esfriamento completo, né, em função da fuligem que vai para a atmosfera, que impediria a entrada dos raios solares. E aí, na década de 80, nós voltamos a falar do aquecimento. Então, veja que muito dessas fases vem da própria mídia, né, que pega aquele momento. Né? Se você pegar agora esses últimos, eu tenho dados, nesses últimos 8 anos, 7 anos, aqui em São Paulo, mostra que nós estamos num período extremamente seco em São Paulo. Então, tá todo mundo falando da seca em São Paulo,
né, que pode ser a mais forte de todas, mas nós temos tido em sequência essa seca. Bom, mas aí a gente volta, né, para o que o Geraldo colocou. Os dados paleoclimáticos têm indicado, sim, existe a variabilidade natural do clima. Incontestável, incontestável. Nós tivemos períodos extremos do ser humano. Isso, claro. Nós tivemos períodos extremamente frios, eras glaciais, né, e a Terra se recupera. Tanto é que quando a gente olha essas variabilidades do CO2 nesses gráficos, há momentos em que ele está lá embaixo, momentos em que ele sobe e momentos que ele está lá embaixo. Isso mostra que tem sim uma variabilidade natural e até poderia se contestar que a gente estivesse naquele momento mais alto e daqui a pouco a gente vai descer. Não contesto isso. O que eu contesto é o seguinte, ele pode até estar no momento mais alto, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos alterando essa variabilidade climática. Nós estamos acrescentando, sim, mais desses gases num período curto em que isso não ocorreu antes. Todas essas variabilidades paleoclimáticas de certa forma, mais lenta. Mesmo a subida e a descida da temperatura, ela não se dá em questão de 200 anos, ela se dá em um tempo maior. Né? Existe o medieval warming, teve nosso Little Ice Age, a pequena era, de gelo. Para traduzir para o português, às vezes pequena era glacial, existiu situações naturais, tivemos essa variabilidade, né? Mas nós estamos agora num patamar completamente diferente, né? Tanto é que nós estamos mudando o nosso meio ambiente, né? A população ela tem tomado conta, ela tem desmatado, né? Nós temos tendo menos gás, muito mais gás e menos absorção, até pelas florestas, pelos oceanos e tudo mais. Então, na verdade, existe sim os dados que mostram essa variabilidade, mas nós estamos alterando essa variabilidade, né? E a tendência é exatamente isso. Então, na verdade, existem os modelos que efetivamente podem te dar uma projeção, não é uma previsão, né? Uma projeção de acordo com o que nós fizermos. Você coloca lá no modelo, o ser humano vai aumentar 10, o modelo responde a 10. Se você falar, vai aumentar 5, o modelo responde a 5. Então, tem uma resposta em função disso. O que nós estamos vendo hoje é o aumento da temperatura sistematicamente e, sistematicamente, o aumento desses gases. E isso é ciência, né, que tem mostrado. E, realmente, tem muitos artigos científicos nessa linha, né? Pois é, como é que se prova, então, que o ser humano não tem esse poder todo de influenciar no clima de um planeta como a Terra? Eu acho que a maneira é se avaliar o registro paleoclimatológico. Porque, por exemplo, quando no final desse período, o chamado dry recente, que a Terra foi devolvida a condições glaciais em algumas poucas dezenas de anos. O cenário, assim, muito parecido com daquele filme de Hollywood, O Dia Depois de Amanhã. Claro, aquilo foi em algumas semanas. Mas eu acho que ninguém precisa ser cientista ou expert para imaginar se acontecesse algo parecido hoje. Ou seja, a temperatura da Terra média desabar 7, 8 graus centígrados em 40, 50 anos. Seria uma catástrofe absoluta para a nossa civilização. E, no final desse período, a temperatura voltou a subir os mesmos 7, 8 graus em 50 ou 60 anos. A ciência não tem resposta para o que causou esse fenômeno. Mas a questão é a seguinte, se esse, evidentemente, foi um fenômeno natural, naquela época, 11 mil anos atrás, a humanidade tinha uma influência ambiental mínima, impacto ambiental mínimo, tanto pela população, como que os combustíveis mais avançados que o homem usava na época era esterco de boi e lenha. Então, evidentemente, ninguém vai sugerir que isso possa influenciar a atmosfera. Então, se nós não temos resposta para uma subida de temperatura de 8 graus centígrados em 50 anos, 50, ou mesmo em 100 anos, isso é uma ordem de grandeza superior que a gente está observando desde 1850 para cá. Ninguém discute, subiu quase 1 grau de 1850 para cá. Só que, o professor comentou, nós tivemos há 1000 anos atrás o período chamado período quente medieval. A temperatura no hemisfério norte, é o que tem mais dados, no hemisfério sul tem menos dados, ela era 1,5 graus, entre 1 e 2 graus centígrados superior à atual. Foi a época que os vikings atravessaram lá da Escandinávia, chegaram até a Groenlândia. Que chamava Groenlândia? Terra Verde, não é à toa. Né? Terra Verde não é à toa, e chegaram até a América do Norte. Não encontravam um mar livre de gelo. Nesse período, o impacto humano no meio ambiente ainda era muito limitado.
Agora, o problema, o que eu chamo para agora é o seguinte, é que essa discussão, ela infelizmente, ela tem sido extremamente politizada, porque o objetivo foi esse. Aliás, essa discussão climática, essa agenda do clima, esse catastrofismo que a gente vê aí, como o professor colocou, a mídia, esse último relatório do IPCC foi apresentado ao mundo, alerta vermelho, o fim do mundo, apocalipse até 2030, se a gente não fizer as coisas direito. Mídia tem sua... Bom, você é jornalista, sabe bem que funciona. É mais interessante o homem mordendo o cachorro do que o cachorro mordendo o homem, né? E na parte do clima é a mesma coisa. Agora, a questão é que essa agenda, ou nós temos esse catastrofismo ambientalista de um modo geral, ele é uma agenda que começou a ser elaborada há 50, 60 anos atrás, com um objetivo muito claro de convencer a parte do mundo subdesenvolvida de que não haveria, hipoteticamente, condições de que todos os países do mundo atingissem um alto patamar de bem-estar. Ou seja, se todos os países do mundo quisessem industrializar, como os países da OCDE já fizeram, o mundo não aguentaria, seria um caos. E, então, isso começou a virar... o ambientalismo não é um fenômeno sociológico espontâneo, ele é uma agenda política, uma doutrina, uma ideologia política, que foi criada, que foi sendo alimentada ao longo dos anos por documentos catastrofistas, como os relatórios do Clube de Roma, do famoso limite do crescimento, depois o relatório Global 2000 do governo dos Estados Unidos, depois aquele relatório da Comissão Brundtland, Nosso Futuro Comum. Toda essa documentação, que é pública, ninguém esconde nada, tem como objetivo convencer a parcela subdesenvolvida da humanidade de que não haveria condições de a gente de atingir o nível de desenvolvimento desses países. E esses conceitos, como esse conceito da pegada ecológica, essas coisas que a gente vê aí na mídia toda hora, vê no site das ONGs ambientalistas, foram criados para isso. Só para você ter uma ideia, eu fiz o teste da tal pegada ecológica, eu aposto que o meu nível de vida e de consumo não é diferente da maioria da classe média brasileira, e deu que se todo o planeta tivesse, a população do planeta tivesse meu nível de vida, seriam preciso 4,7 terras para sustentar esse nível de vida. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse conceito, porque eu sou um cidadão de classe média brasileiro, então eu acho complicado isso. Mas, enfim, eu vou passar a bola. Porque acaba virando, de certa forma, uma guerra contra o capitalismo. E o capitalismo, ele tirou muita gente da pobreza, vem tirando desde a década de 60. Né? E a gente sabe que a pobreza, ela agride o meio ambiente. A pobreza gera, né, agressões ao meio ambiente, de certa forma. E a gente tem o painel de mudanças climáticas da ONU, ele já foi flagrado, já foi pego exagerando esses dados de mudanças climáticas. Então, não existe, o senhor discorda, então, que haja esse discurso alarmista, essa tentativa, talvez, de um governo global, essa tentativa de segurar ali os países em desenvolvimento, não vou falar sobre desenvolvido, mas em desenvolvimento ali no cantinho deles? O senhor descarta esse caráter político de controle social, de controle, né, global? Olha, sempre vai haver, né, discussões políticas envolvendo esse tipo de tema e econômicas, né? Se você pega a própria COP, ela tem um caráter econômico, né? Todo ano nós temos as fóruns, tem um caráter econômico. Isso você nunca vai poder negar, né? Por outro lado, quando a gente olha o nosso planeta e o que nós estamos fazendo com ele, aí fica meio difícil. Talvez um cálculo da pegada de carbono individual, né, dá esses números exorbitantes, mas o fato é que quando a gente olha no nosso entorno, no desenvolvimento das grandes cidades, né, no que a gente está fazendo com os nossos rios, com desmatamento, né, o uso indevido da terra e outros, nós estamos simplesmente afetando o planeta, né? Alguma consequência tem disso. Se você não quer acreditar, se a gente não acredita de que isso é alarmista, você pode não acreditar, mas acontece que nós estamos mudando o nosso planeta, a maneira com que ele era e a maneira com que ele tem a sua variabilidade natural. Isso vai ocorrer. A economia está associada a isso, não há dúvida, né? Que haja interesses, com certeza deve haver,
né? Por outro lado, se você só olha esse lado mais econômico, né, e político, e você não olha o que efetivamente está acontecendo, aí é complicado. O que nós temos que ter é esse meio termo. Na verdade, nós temos que estar tentando convencer os nossos governantes de que preservação do meio ambiente não significa menos lucro, né? Você ter uma agricultura de baixo carbono, né, você regenerar o solo, você ter as nossas florestas regeneradas, isso é benéfico para todos, é para o ar que nós respiramos, né? Então, na verdade, é mais do que só o alarmismo. Às vezes, o alarmismo é importante para as pessoas, pelo menos, prestarem atenção, né? Mas nós temos que criar a ideia e a condição para que todos possam pensar no que está acontecendo e como nós podemos contribuir para isso, de certa forma. Então, eu vejo os trabalhos do IPCC, né, e agora o IPCC, ele não faz ciência, né? O IPCC, ele faz um resumão, digamos assim, né, de vários relatórios científicos, né? Quando você olha o relatório global, né, que hoje em dia tem mais de 1000 páginas, esse, né, trata em detalhes os artigos. Quando você vai para os relatórios que é o de tomadores de decisão, esse tem 20 páginas. 40 e poucos. Então, veja, como é que você consegue resumir toda a ciência de 1000 páginas em 20 páginas para que os nossos políticos, né, e outros consigam entender o que está acontecendo? Difícil. E aí saem algumas palavras mais chaves, né? Olha, a coisa não está caminhando por esse lado, temos que olhar mais isso, sem olhar o completo da ciência. Eu acho que o IPCC tem uma participação extremamente importante, porque ela, de qualquer forma, acaba sendo como um guia para a ciência, né, de uma forma geral, né, e as pessoas podem seguir isso. Então, em resumo, eu acho que nós temos a ciência sendo feita, nós temos o nosso planeta sendo prejudicado, né, e nós temos que tomar alguma providência. Falou da parte, o pessoal mais vulnerável, é verdade, né? E nas grandes cidades a gente vê isso, né? Todo ano, quando nós temos ou chuvas em excesso ou secas em excesso, quem que está sofrendo? São aqueles mais vulneráveis, né? Na chuva, aqueles que moram nos morros, né? E que acabam tendo deslizamentos, nas encostas, né? E aqueles que moram mais distante da cidade, em que às vezes a água não consegue chegar lá, são os primeiros que acabam sofrendo um racionamento com a falta de água. Então, na verdade, veja, modifica o meio ambiente, nós estamos modificando, né, os padrões de tempo e clima e, portanto, nós estamos prejudicando a todos nós. E quem vai sofrer realmente são os mais pobres, né, e vulneráveis. Os dados são confiáveis do painel climático eu queria da ONU? Só em cima do que o professor falou, eu queria colocar o seguinte, eu critico muito esse catastrofismo, porque eu acho que ele obscurece os problemas reais. E o senhor começou a dar a dica do que eu e muita gente considera a agenda que deveria ser a prioritária. Nós estamos preocupados com o clima de 2050, o nível do mar de 2100, etc. E não estamos dando atenção exatamente para o que o professor começou a comentar. As verdadeiras emergências ambientais onde estão. Eu costumo dizer o seguinte, de que não existe emergência climática, as emergências são outras. Os maiores problemas ambientais do mundo, para mim, o maior de todos são a deficiência de infraestrutura de saneamento básico. Mais da metade da população mundial e quase metade da população brasileira padecem disso. Temos 1,5 bilhão de habitantes do planeta que, em 2021, ainda são obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas ao ar livre. A tecnologia de saneamento básico é dominada há milhares de anos. Dos romanos, Mohenjo-Daro já tinha, então não precisa de tecnologia da NASA para se resolver problemas de saneamento. Precisa vontade política. Outro problema seríssimo no Brasil, os lixões, depois de disposição de lixo. 3/4 dos municípios brasileiros ainda dispõem o seu lixo em lixões a céu aberto. Forma mais primitiva e ambientalmente nefasta de disposição de lixo. Quando não queima, né? Quando não queima, exatamente, exatamente. Estamos a anos-luz de distância do que se faz nos países mais avançados. Outra questão, a ocupação irregular de área de risco, várzeas de rios, encostas, que não precisa dizer. Eu sou do Rio, vocês são de São Paulo. Qualquer chuva mais forte... Eu sou carioca, morando em São Paulo. Bom, paulistano exilado. Sou cidadão honorário paulistano. Então,
qualquer chuva mais forte de meia hora transforma nossas cidades, as grandes cidades brasileiras, num caos. Essa é a agenda. Estamos preocupados com o clima de 2050 e não estamos atentando para a necessidade que, para mim, são de curto prazo e deveriam ser prioridade. Por exemplo, o Brasil não tem, até hoje, um satélite meteorológico próprio. Não tem. É um país que ocupa metade da América do Sul e não temos um satélite meteorológico controlado aqui, nosso aqui, que pudesse, inclusive, compartilhar dados com nossos vizinhos. Existem mais de 100 satélites meteorológicos no mundo, de países, a China e a Índia. A Índia, que é um país que não tem menos problema que o Brasil, tem vários. Países muito menores que o Brasil, como a Coreia do Sul e o Japão, tem, e nós não temos. Mas nós estamos preocupados com o clima de 2050. Para mim, isso é um contrassenso. E essa agenda urbana, essa agenda do meio ambiente urbano, que é onde estão nossos maiores problemas, está sendo colocada à parte. Ninguém vê. Eu estou nessa briga há mais de 30 anos. É muito raro ver uma dessas ONGs ambientalistas que adoram bater bumbo do aquecimento global, estão agora mobilizando a juventude para fazer greve, matar aula, fazer greve de fome, não sei o quê. Eu nunca vi um Greenpeace, WWF, Instituto Socioambiental, Nature Conservancy, World Resources Institute, nunca vi uma dessas ONGs fazendo campanha em favor de saneamento básico. Nunca vi. No entanto, esse é um problema número 1. Está aqui, o Rio Tietê é uma cloaca a céu aberto. Lá no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Os partidos de esquerda votaram contra o marco legal de saneamento. Então. Lacombe, isso aí é o seguinte, você falou a questão do capitalismo, que isso é contra o capitalismo. Isso não é uma agenda de esquerda. Pelo contrário, a esquerda, quando adota essa agenda, ela o faz um pouco por oportunismo, como é o caso no Brasil, porque ela atua como linha auxiliar nesse processo. Essa agenda foi elaborada por grupos de poder hegemônico em países, em potências do hemisfério norte, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, França, Alemanha, Noruega, principalmente essas. Pode observar que quem financia essas ONGs de alcance internacional sempre são fundações privadas ou órgãos governamentais desses países. Mas eu fico aqui. Eu estou tentando entender, então, porque realmente existe uma pressão muito grande em cima de países como o Brasil, países em desenvolvimento, mas a gente não vê a mesma pressão sobre China, sobre Rússia, até sobre Índia, que o senhor citou. Por que isso? Bom, na verdade, isso aí, inclusive, foi da discussão de Kyoto, né? Bem lá atrás. Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto. Onde os países em desenvolvimento disseram, vamos contribuir para cortar, né? Mas o período em que nós vamos cortar tem que ser menos do que aqueles que poluíram mais. E aí, no caso, na época, eram os Estados Unidos, Rússia, né, e alguns outros. Dentro desse contexto, eles aceitaram isso, né? Só que aí eles começaram a crescer industrialmente de uma forma absurda, né? Quer dizer, você ter um PIB que tem um crescimento de 8% a 9% ao ano, como a China tem? Como a China tem, quer dizer, isso você só faz com o quê? Através de industrialização maciça. Né? Tanto é que eles compram alimentos, eles nem se preocupam em ter a grande parte do alimento deles, porque nem dá por causa do número populacional deles. Né? Então, na verdade, e aí eles estão se movendo hoje, né, para alternativas energias renováveis, tal, quer dizer, estão mostrando sinais a isso. Né, e estão tentando competir com os americanos, que agora também vai estar se movendo, né, teve essa estacionalidade um pouco com o Trump, e com o Biden tem todo um investimento. Para tentar, na verdade, o investimento dele é bem para alavancar a própria economia americana e fazer frente com a economia chinesa, que estava muito na frente. Né? Bom, dito isso, eu acho que... bom, uma coisa que o Geraldo colocou... mais ou menos cada um nos seus lugares. Eu não acho que a WWF e outros, Greenpeace e outros, vão estar trabalhando no saneamento. Realmente não vão. Né? Eles vão trabalhar dentro da agenda deles, que é, né, de fazer com que haja um conhecimento maior do que o clima está mudando e que a gente tem que tomar ações. Essas ações até preciso. Concordo inteiramente com o que você falou, Geraldo, né, no sentido de que isso é algo que tem que ser lutado, porque isso tá na raiz da pobreza do país. Né? O saneamento é o básico mesmo. Agora, isso tem que ser feito junto com o governo. Né? Nós vamos ter que lutar junto com eles. Só que a gente não pode deixar a outra agenda solta, porque, queiramos ou não, né,
da temperatura média global está aumentando, né? Os sistemas meteorológicos, né, os sistemas de tempo estão reagindo a isso e nós estamos tendo extremos, né, de tempo e clima, né? E isso vai prevalecer, né, até a gente chegar num determinado patamar. Então, nós ainda vamos sofrer muito. Então, a ação de mitigação e adaptação, particularmente nas cidades, acaba se tornando importante, até porque é aquilo que a gente falou, né, de que você tem os deslizamentos, você tem falta de água, você tem falta de comida. Na verdade, a gente nem falou da comida, né, sim, Geraldo? Sim, que assim é fundamental. Sim, sim. Então eu trago essa dúvida. O aumento da temperatura, ele também não pode ser encarado de forma positiva, se é que temos realmente produção de alimentos ou terras cobertas geladas, elas não podem um dia se tornar terras produtivas? Não seria melhor ou estou falando bobagem? Olha, existem literalmente milhares de estudos mostrando que a esmagadora maioria das plantas terrestres, elas, e principalmente a quase totalidade das plantas cultivadas pelo homem, todos os continentes, elas reagem positivamente a concentrações de CO2 maiores que as atuais. Tanto assim é que usa-se muito, isso há mais de 100 anos, que se usa estufas. Esse é um lado que não é muito divulgado, exatamente por essa agenda, e isso é uma das coisas que eu critico, porque desse catastrofismo, que só mostra esse lado assim, o CO2 está causando aumento da temperatura. E quando há evidências de que as plantas, a maioria das plantas reage bem positivamente ao aumento da concentração de CO2. Inclusive, permitiria cultivar, elas aumentam a eficiência do aproveitamento de água e isso permitiria cultivar áreas mais secas. Tanto assim é que, antes da climatologia virar uma ciência politizada, quando eu estava na graduação, imagino que o senhor também, décadas atrás, na década de 70, esses períodos mais quentes que o atual eram conhecidos como ótimos climáticos, porque havia um entendimento de que os períodos mais quentes que o atual são benéficos para a biosfera como um todo, inclusive a humanidade. A humanidade nunca teve problema com mais calor do que tem hoje, pelo contrário, tem problema sim com o frio. Sempre teve muito mais problema com o frio, mas a humanidade nunca teve problema com mais calor que nós temos hoje. No final do ano passado, eu vi um artigo escrito por 3 astrobiólogos, 2 alemães e um americano, em que eles estavam especulando sobre quais seriam as características de um exoplaneta, desses que estão sendo descobertos aí agora, toda semana descobrem um novo, que pudesse abrigar uma colônia terrestre num certo futuro, quando se pudesse viajar até lá. Quais seriam as características dele? E, para minha enorme surpresa, bom, não tanto surpresa assim, mas se me surpreendeu foi o número. Eles chegaram à conclusão de que, em termos de temperatura, um planeta que fosse a temperatura mais adequada para uma colônia terrestre seria em torno de 5 graus acima do que nós temos hoje na Terra, que é praticamente o limite desses cenários, dos cenários mais absurdos do que o IPCC tem apresentado. Quer dizer, então existe. A questão é a seguinte: ainda existe toda essa controvérsia em torno dessa discussão. E seria perfeito se essa discussão não tivesse extrapolado a ciência, porque, na verdade, não existe incerteza, ninguém pode afirmar nada. O professor colocou bem, esses modelos matemáticos são projeções, não são previsões, como ele colocou. E o problema é que, como é que nós vamos fazer prognósticos econômicos, quer se mudar toda a base energética, da matriz energética da economia mundial, com base em projeções que nós não sabemos qual é a confiabilidade delas. Imagine se, na meados da década de 70, quando nós estávamos na graduação, quando se falava no advento de um novo período glacial, se fosse fazer a tomar as medidas com base nesse cenário de resfriamento. O problema é que a discussão saiu do campo científico. Deixa eu ler aqui rapidamente. Sim, é que eu quero falar um pouquinho de energia renovável, mas... Eu vou ler só uma delas aqui. É uma declaração de um economista alemão, Ottmar Edenhofer, que é fundador do Instituto Potsdam de Pesquisa e Mudança Climática, do PIC, e também ele foi co-presidente do Grupo de Trabalho 3 do IPCC, talvez o senhor conheça. Ele deu uma entrevista em 2010 no jornal suíço, o Neue Zürcher Zeitung, que ele diz aqui textualmente: basicamente é um grande erro discutir a política do clima separadamente dos grandes temas da globalização.
É preciso libertar-se da ilusão de que a política climática internacional é política ambiental. Isso não tem quase mais nada a ver com política ambiental, com problemas com o desmatamento ou buraco na camada de ozônio. E aqui rapidinho. O outro colega dele no PIC, o doutor Hans-Joachim Schellnhuber, físico, foi um dos principais assessores científicos da chanceler Angela Merkel e também foi assessor do Papa Francisco na parte climática daquela encíclica Laudato Si, cuja parte climática é lamentável. Mas, enfim, ele deu uma entrevista também em 2010 à revista Der Spiegel, que está na internet, que o detalhe, o doutor Schellnhuber é o criador desse famoso número de 2 graus centígrados, que supostamente não poderia ser ultrapassado de aumento de temperatura acima dos níveis pré-industriais. Ele diz aqui, 2 graus não é um limite mágico, é claramente um objetivo político. O mundo não vai acabar logo no caso de um aquecimento mais forte. A realidade, claro, é muito mais complicada. Sim, eu me assumo culpado. Então, são dois profissionais, 2 cientistas que estão na linha de frente da elaboração dessa pauta climática mundial. E eles admitem publicamente que isso não tem muita coisa a ver com os problemas reais do meio ambiente. Então, eu critico essa ênfase alarmista, porque ela desvia as atenções do que são os problemas maiores, problemas reais, que nós deveríamos estar dando atenção, nós aqui, principalmente brasileiros. Professor, seus comentários. Bom, voltando à parte de agricultura, na verdade, Geraldo, existem sim vários estudos que mostram, principalmente os grandes commodities nacionais nossos, que sofrem com isso. Né? Eu tenho dados de laboratório de um amigo meu, biólogo lá do IB, que tem exatamente uma estufa que faz análise com isso. A mandioca, por exemplo, se você vai aumentando os níveis de CO2, ela vai diminuindo. O trigo perde de 7% a 8% a sua capacidade de proteínas, né, de energia. Né? O café, nós estamos vendo aí, o café precisa de uma temperatura mais amena. E nós estamos vendo São Paulo perder o café, ficando só nos lugares mais altos, né? Quanto mais alto, maior a temperatura. E, portanto, na verdade, está havendo uma reorganização agrícola em função desse aumento da temperatura. Né? E algumas outras regiões, a Sibéria, por exemplo, já aqueceu 6 graus. Regiões lá onde, né, o norte da Ásia, na verdade, não só a Sibéria, regiões onde que tinha só gelo, hoje já não tem, eles já estão tendo algum tipo de agricultura. Então, é possível sim, né, você aproveitar isso, né, em termos de produção de alimento. Né? E a Embrapa, na verdade, sim, vamos ser sinceros, a Embrapa faz um trabalho brilhante em termos de adaptação dos nossos commodities, né, para a variabilidade de temperatura, umidade, né, chuva e tudo mais. Então, isso é uma coisa que tem ocorrido. Em termos de energia, você ia perguntar? Porque né? eu fico sempre pensando, eu tenho um filho, o meu filho mais velho é apaixonado por carro, ele mexe com reforma de carro e ele fica desesperado cada vez que ouve falar o fim do motor a combustão. E a questão toda é, o carro elétrico, ele não é zero poluente. Ele tem baterias com cobalto, com lítio, você tem minas de cobalto na África, no Congo, que destroem o meio ambiente. A gente tem o caso de Fernando de Noronha, por exemplo, que vai ter uma lei estadual que só vai permitir, acho que a partir do ano que vem, carros elétricos, quando, na verdade, a energia elétrica em Fernando de Noronha, ela é gerada por uma usina termoelétrica movida a óleo diesel. Então, a gente tem algumas incongruências. Eu queria entender um pouco isso. O que é zero poluente? Um carro elétrico não é zero poluente. Bom, você tem que... O Geraldo descarte das baterias posterior também. Isso. Esses são os grandes problemas. Na verdade, é tudo uma somatória, né? O quanto você está ganhando em ter um carro elétrico em relação ao que você está poluindo o resto do meio ambiente. Então, você tem absoluta razão. Né? É claro que isso é uma conta que tem que ser feita e a gente tem que fazer como as formiguinhas, né? Você tem que ir fazendo aos poucos. É o acúmulo que é importante e não o imediatismo. Então, na verdade, você não espera, está errado você ter que plugar o seu carro para ter energia usando uma termoelétrica. Não existe outras formas de energia renovável, né, Geraldo? Né, que você pode ter painéis fotovoltaicos gerando energia, hoje está aí. Nós temos sol tremendamente nesse país. O Brasil tem crescido muito nessa área. Fernando de Noronha está ali perto do Equador, onde você tem a convergência dos alísios e você tem vento o dia inteiro.
Você precisa ter uma termoelétrica lá? Será que em várias regiões hoje a gente não poderia estar substituindo por esse tipo de energia renovável? Aliás, teríamos que, né? Porque se nós estamos tendo essa variabilidade em termos de precipitação, né, você não vai poder ter uma confiança 100% nas nossas hidrelétricas. Aliás, é só olhar hoje, vai passear pelo interior e você vai ver as hidrelétricas lá embaixo, né, e o governo fazendo continhas. E tem que fazer mesmo, sim. Porque o governo está apostando que o início da estação chuvosa, e aqui para São Paulo o início da estação chuvosa é entre a segunda quinzena de outubro e o final de outubro, máximo início de novembro, que é onde deveria começar a chover. Né? E eles estão fazendo continha. Imagina se São Pedro, né? Vamos colocar São Pedro no jogo, resolve e não chove no início agora, vai chover depois. Nós vamos ter um problema sério, né, de falta de abastecimento e de energia. Aliás, 2001 foi exatamente isso. Só que lá foi culpa do governo e não de São Pedro. Eu me lembro na época que eu fiz uma apresentação mostrando 50 anos de dados de precipitação em cima de São Paulo, né, e dizendo que a tendência era de aumento de chuva. E por que estava todo mundo dizendo que não estava chovendo e nós tínhamos aquele problema? O problema foi do gerenciamento das hidrelétricas e, portanto, né, da geração de energia. Usou muita água e depois não tinha. Naquela época tínhamos outro problema, que era a falta de interligação das bacias e tudo mais. Itaipu estava vertendo, porque está produzindo um monte de energia, mas essa energia não chegava no Sudeste. Nós tivemos para quem é daquela época, né, todo um sofrimento. Então, eu acho que existem vários meios para nós deixarmos de usar métodos poluidores, né, e começarmos a mitigar essas emissões. Então, pode ser, Geraldo, que a gente não esteja essa emergência, mas nós estamos contribuindo. Então, eu sou a favor de que, bom, pelo sim, pelo não, é melhor nós começarmos a nos precaver, porque a temperatura está aumentando e a variabilidade do tempo e clima está ocorrendo. O número de frequência de eventos extremos tem aumentado sistematicamente, que é uma reação da própria atmosfera a isso. Então, vidas vão ser perdidas. Eu prefiro não perder tantas vidas com precaução. O senhor pode fazer comentários em cima do que disse o professor, mas eu gostaria de saber se essa transição dos combustíveis fósseis, por exemplo, para combustíveis naturais ou com essa energia renovável, eólica, solar, isso é inevitável, isso vai acontecer um dia, sim, mas essa tentativa de acelerar esse processo de transição talvez seja perigoso. Lacombe, eu acho que não. Eu acho que isso é necessário, porque, na verdade, os combustíveis fósseis são uma transição, uma fase de transição na nossa matriz energética. Como já tivemos, basicamente, lenha, depois carvão. Hoje temos combustíveis fósseis. Hoje, mais de 80% da energia gerada na Terra, sob todas as formas, 2/3 da eletricidade gerada no planeta, depende de combustíveis fósseis. Essas energias chamadas alternativas renováveis, principalmente eólicas e fotovoltaica, solar, elas são quebra-galho. Elas não podem, por exemplo, você não pode ligar uma usina eólica ou uma usina fotovoltaica na geração de base, o que se chama eletricidade despachada, porque ela é oscilante, ela só gera quando tem vento. Se o vento for muito forte, o gerador tem que ser desligado também, tem que ser desativado. Tem tido muito acidente na Europa com pá de gerador que sai voando, vai parar a 3 quilômetros de distância. A energia solar só gera durante o dia e, assim mesmo, mesmo quando tem durante o dia, nem todos os dias. A Alemanha já percebeu o mico preto que fez, o mico que tem nas mãos, com a sua ênfase em desativar as usinas nucleares e postar nas fotovoltaicas e eólicas. Mas esses grupos, a ironia de tudo isso é que, por exemplo, países como a China, a Rússia e os próprios Estados Unidos não estão apostando nesse tipo de energia para dar o salto tecnológico seguinte em relação, pelo menos, à geração de eletricidade. Realmente, é o que você colocou. O carro elétrico é enganoso, porque ele vai ser movido a eletricidade e vai ter que ser gerado em algum lugar. E, na maioria dos países, ela é gerada por fontes alimentadas a combustíveis fósseis. O Brasil é exceção nessa regra, mas
na Europa, na América do Norte, ele vai ser gerado majoritariamente por combustíveis fósseis. Então, o carro elétrico só muda, transfere a fonte de poluição. Agora, esses países estão investindo maciçamente em formas avançadas de energia nuclear. A China acabou de inaugurar um protótipo de um reator de fissão nuclear alimentado a tório, o primeiro do mundo. E o Brasil é um dos países do mundo que tem maior reserva de tório. Nós já tivemos, há 50 anos atrás, um grupo de tório na UFMG, fechamos. Estão investindo fortemente em fusão nuclear, que é o santo graal da geração de eletricidade no planeta. E não estamos falando de coisa para o futuro, não. Nos Estados, só para dar um exemplo aqui breve, nos Estados Unidos, em Washington, existe uma entidade chamada Associação da Indústria de Fusão, que reúne 25 empresas privadas que estão desenvolvendo o protótipo de reatores de fusão nuclear que pretendem, se tudo der certo, colocar em operação a partir de 2025 e colocar em uso comerciais, disponibilidade comercial a partir de 2030. Eu não duvido nem um pouco que eles consigam isso. Quase todas essas empresas elas têm investimentos na casa de algumas de 100 milhões de dólares para cima, que provém de parcerias público-privadas, de investidores privados, inclusive Bill Gates, que não tem nada de bobo, e o governo dos Estados Unidos e governos estrangeiros. O Brasil não pode ficar fora disso. Nós temos gente qualificada para isso. Agora mesmo acabei de ver, tem menos de um mês, foi apresentado o plano para a construção de um laboratório nacional de fusão nuclear, com recursos que são ínfimos perto da capitalização que essas empresas têm. Então, é nisso que nós temos que focar. O Agora com Lacombe, formato Fogo Cruzado, hoje com um debate sobre mudanças climáticas, está de volta. Terminamos o bloco anterior falando de energia nuclear. Geraldo Lino defendeu o uso da energia nuclear. Professor, o senhor é favorável também à energia nuclear? É um sistema de geração de energia limpo? Na verdade, o que o Geraldo estava colocando não era energia nuclear, porque ele está falando de fusão. A energia nuclear em si é fissão, né? Qual que é a diferença? A diferença é que você está quebrando o urânio e, portanto, você está, com isso, gerando energia e passando. Eu acho que é fusão, né, Geraldo, que você estava falando mesmo. Eu falei dos dois. Você estava falando dos dois? O que os chineses estão fazendo é um reator de tório de fissão. Isso. De fissão. De fissão? Sim, de fissão. Se fosse fusão, né, eu ficaria muito contente, no sentido de que a fusão, ela efetivamente gera uma quantidade estúpida de energia, né, e isso poderia ser aproveitado, sem gerar os resíduos, né? O grande problema, a energia nuclear é boa, não é ruim, né? Obviamente demonizaram, porque houve problemas, né, com Chernobyl, depois Japão e outros, mas pequenos problemas, né? Se você, no computo geral, ela é uma energia limpa no sentido de que você gera uma quantidade de energia grande, você tem lá o seu reator e ela é confiável, de certa forma. Só que ela tem o grande problema dos resíduos. E aí você tem que atuar e trabalhar, né, para efetivamente cuidar desses resíduos, porque aí eles são tóxicos, né, e demoram várias centenas de anos para decompor. Então, esse é o grande problema da energia nuclear e é isso que sempre assustou as pessoas. Não necessariamente construir o reator, né, e ter essa energia, mas efetivamente o que nós fazemos depois com o lixo nuclear, né? Mas tem a fusão, né, que é uma outra tecnologia que, se nós conseguirmos dominar, o grande problema da fusão é você conseguir manter esse nível de energia altíssimo por um longo período de tempo, para você poder aproveitar, né? Para se ter uma ideia, nessa energia que eles conseguem gerar, em questão de segundo, menos de segundo, é a mesma energia de um raio que cai na atmosfera, que gera uma temperatura de 5.000 graus, que é muito próximo, inclusive, da temperatura do Sol. Então, a quantidade de energia é muito grande. Só que a gente ainda não domina essa tecnologia. Já há muitos anos que vem sendo discutido. Eu me lembro que eu fiz física e a minha professora de iniciação científica, na época, já trabalhava com isso e falava disso, né? Então esse é um ponto importante que a gente gostaria de falar. Então, sem dúvida alguma, o Geraldo colocou bem, nós vamos ter que ter tecnologias, né? E as tecnologias estão aí.
né? Temos a eólica, nós temos possivelmente difusão, a nuclear não pode ser descartada de forma alguma, a solar também, mas tudo isso tem que trabalhar em conjunto, né? O que o Geraldo também colocou é como fazer essas transmissões, até por causa da variabilidade do vento, né, da variabilidade solar. Hoje, os painéis fotovoltaicos melhoraram muito. Hoje, mesmo num dia nublado, você ainda tem uma eficiência de 80%. Né? E as placas duram de 20% a 25%. Então, isso tudo tem que estar na composição. Mesmo quando a gente fala dos carros elétricos, eu acho que o futuro mesmo vão ser os carros híbridos, né? Em termos de menos poluição e tudo mais. Já temos, né? Aqui ainda é muito caro. Sim. Adoraria ter um carro híbrido, né? Mas é muito caro. Mas é a solução para os países como o Brasil, por exemplo. Então, vamos botar aqui o nosso olhar para o Brasil. O Brasil sofre um ataque como se fosse, dizem, né? E grande parte da imprensa diz que o Brasil é um pária ambiental. O Brasil está comprometendo a vida na Terra. O que o senhor diria a respeito disso? Isso é uma posição extremamente radical. É uma das coisas que eu tenho chamado a atenção, de que nós, brasileiros, temos esse hábito, às vezes, de querer ser a palmatória do mundo. E nisso aí, a grande mídia, tem um papel crucial de magnificar, de amplificar problemas, que são problemas locais. Eu não estou negando a existência de problemas ambientais sérios, problemas problemas da Amazônia, problemas de poluição, etc. Agora, temos que colocar tudo na devida proporção. O Brasil está muito longe de ser o vilão ambiental do planeta, como vem sendo colocado há 30 anos, pelo menos, principalmente depois do assassinato do Chico Mendes, em 1988, o Brasil foi colocado na posição de um vilão. O Brasil está destruindo a floresta amazônica. A floresta amazônica é fundamental para o clima global. A floresta amazônica, essa história de que o Brasil, através da floresta amazônica, é prestador de serviços ambientais do mundo, isso é uma balela. O Brasil não presta serviços ambientais ao mundo. A floresta amazônica não presta serviços ambientais. A floresta amazônica é um bioma, aliás, um dos biomas mais preservados do mundo. Está preservado em 86% em relação ao que era quando o Cabral chegou aqui. Isso é uma área de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, maior do que a Índia. Então, ainda que se extrapolasse os níveis de desmatamento mais absurdo que nós temos tido nos últimos anos, levaria mais de 300 anos para desmatar aquilo tudo. E aí você vai falar, tem aquela história daquele ponto crítico. Isso é outra questão questionável. Porque o bioma amazônico está se aproximando de um ponto crítico. Se chegar a 20% de desmatamento, ela vai degenerar. Se isso fosse, aí mais uma vez é a história do modelo matemático versus a realidade. Se isso são projeções de modelos matemáticos. Se isso valesse, se essa hipótese tivesse alguma validade real, tivesse fundamento real, a Mata Atlântica, que já foi desmatada em mais de 80% em relação ao que era em 1500, não existiria mais, a não ser em jardins botânicos. Mas nós temos que cuidar dos nossos problemas. Nossos problemas de ocupação da Amazônia, principalmente, são basicamente problemas de subdesenvolvimento. Por exemplo, um problema fundamental para a questão da Amazônia ninguém pode começar a pensar em resolver problemas ambientais da Amazônia sem tocar na questão da regularização fundiária. No entanto, se você falar nisso, é um escarcéu, inclusive, no exterior. Porque vai legalizar a grilagem, não sei o quê, etc. Então, um ponto é esse. Nós não somos vilões ambientais do planeta. E, segundo, nós não podemos fechar, bancar a Coreia do Norte. Nós não somos a Coreia do Norte. O Brasil não pode se isolar dessas tendências, corretas ou não, cientificamente justificadas ou não. Existe uma agenda, uma pauta internacional baseada na questão do baixo carbono. Então, o Brasil não pode ficar alheio a isso. Agora, nós temos que estabelecer quais são os nossos interesses. Como é que nós vamos aderir a essa agenda de acordo com os nossos melhores interesses e não de forma subserviente, caudatária, que nós vamos engolir tudo que venha de lá. Ou seja, que deixem que os nossos padrões de desenvolvimento e principalmente as nossas fontes de crédito para o nosso desenvolvimento sejam vinculadas a essas questões de carbono zero, etc., etc. Eu acho que esses são dois pontos que nós temos que discutir bastante e acho que ainda tem muita coisa a ser vista em relação a isso. Professor, seu comentário final, então, a respeito de que existe Geraldo Lino. O Geraldo tocou em vários pontos que, sem dúvida alguma, são importantes.
Mas o que a gente não vê hoje, efetivamente, é um governo preocupado em fazer, em utilizar de uma forma boa a floresta. Né, o que ele flexibiliza um monte de leis, né, para que haja mais invasões. Nós temos tido, sim, um desmatamento intenso, né, há anos vem acontecendo. Eu tenho gráficos que mostram isso, não tenho dúvida. Né, e de vez em quando a gente desce e agora nós estamos aumentando de novo. Né, ao invés de o governo pensar num plano estratégico, não só de preservar a Amazônia, mas utilizá-la do ponto de vista econômico, mas uma economia sustentável, não. Né, a gente quer usar de uma forma simples, né? Corta tudo e vamos plantar que seja soja. É um commodity, mas poderia ser qualquer outro. Né? Corta tudo e vamos então ter pastos porque a gente precisa ter carne para todos. Né? Não é assim que funciona. Não, claro que então não. eu acho que existe sim, a comunidade ela olha com outros olhos, mas o nosso governo não faz a lição de casa em mostrar para todos eles que nós podemos ter uma preservação da floresta e tirar a economia, né, e sermos economicamente viáveis. O que existe é essa discussão entre um desmata e o outro quer manter. E não é exatamente por aí. Eu acho que a gente tem que usar a floresta de uma forma correta. O ponto crítico, né, que são as projeções dos modelos, Geraldo tem razão, são efetivamente projeções de modelos. Mas existem vários estudos que mostram, né, estudos localizados, que mostram se você efetivamente perder uma parte da floresta, ela tem uma tendência a não se regenerar. A nossa Mata Atlântica dói no coração, porque, né, a gente já realmente perdeu tudo. Os poucos focos que nós temos hoje são áreas preservadas, né, e assim mesmo continuamos perdendo, né, se a lei não for reforçada. O governo do Estado de São Paulo, inclusive, tem feito várias leis nesse sentido para tentar preservar a nossa Mata Atlântica. E eu acho que para a Amazônia nós temos que ter essa outra visão. É claro que nós não queremos ninguém mandando no nosso jardim, né, como você planta as suas orquídeas, digamos assim, as suas rosas. Mas a gente tem que... Alguém vai dizer, você não está fazendo a coisa correta. Como é que você tem que fazer? Né? Eu acho que falta esse diálogo e a gente pode utilizar, sim, o dinheiro que vem do exterior para cuidar do nosso jardim. Só que a gente pode cuidar da nossa forma, mas cuidar bem. Porque eles têm essa vigia, né? O Geraldo falou que nós não temos nenhum satélite, é verdade, né? Temos, não de satélites meteorológicos, né? Temos um ou outro que tem essa visão. Mas para a gente encerrar, eu vou terminar dizendo que é estranho, né, o Brasil se tornar um páreo ambiental e ser criticado por países que, né, eles próprios destruíram praticamente toda a sua né, mata nativa, as suas florestas. Mas acho que o mundo vai se entender. A gente vai sobreviver. Não vai acabar o planeta Terra em 2030. Agradeço muitíssimo pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite aos senhores. Boa noite a você que nos acompanhou. Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Boa noite.